A semana que termina foi marcada pelas suspeitas em torno de joias milionárias presenteadas a Jair Bolsonaro e trazidas ao Brasil de forma ilegal pela equipe do ex-presidente. Uma comitiva do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, recebeu em 2021 2 pacotes de joias do governo da Arábia Saudita durante uma viagem oficial. Esses pacotes precisariam ser declarados à Receita Federal na chegada ao Brasil, mas isso não aconteceu. Um dos pacotes foi retido na alfândega. Ele tem joias de diamante que seriam para a ex-primeira-dama Michele e é avaliado em mais de 16 milhões de reais. O governo Bolsonaro tentou reaver o material 8 vezes, mas não conseguiu. As tentativas envolveram militares da sua equipe e o então chefe da Receita. Aqui no Nexo, o podcast Durma Com Essa explicou o caso, que foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo. O outro pacote, com joias masculinas e outros itens, entrou no Brasil sem ser declarado e foi entregue a Bolsonaro. O ex-presidente afirma que registrou o presente no seu acervo privado e que não cometeu ilegalidades. O Nexo mostrou quais as regras para o acervo privado de um presidente e o acervo da presidência, que pertence à União. Presentes de outros governos com valores altos, como as joias em questão, costumam ir para o acervo da presidência. No dia que marca a luta por direitos das mulheres no mundo, a Câmara foi palco de um discurso transfóbico e machista feito pelo deputado federal mais votado do país. Nicolas Ferreira, do PL de Minas, colocou uma peruca e subiu à tribuna para ironizar e negar a identidade de gênero de pessoas trans. Ele também minimizou o papel dos movimentos das mulheres na conquista de direitos civis. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo e só em 2022 elegeu pela primeira vez mulheres transexuais para o Congresso. Uma delas, a deputada do PDT mineiro Duda Salabert, processa Nicolas por ofensas parecidas feitas quando os dois eram vereadores em Belo Horizonte. A transfobia é um crime comparável ao racismo no Brasil e cientistas políticos consideram que o discurso foi um exemplo de quebra de decoro. Parlamentares pedem a cassação de Nicolas, mas a Câmara costuma ser leniente com atitudes como a dele, como mostrou aqui no Nexo a Isadora Rupp. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou no 8 de março uma série de medidas voltadas às mulheres. Entre elas está um projeto de lei que multa empresas que não pagarem o mesmo salário para homens e mulheres na mesma função. O texto ainda será analisado pelo Congresso. A igualdade salarial já é prevista na legislação, mas garantir o seu cumprimento é um desafio. O Nexo escreveu sobre as principais dificuldades. O governo brasileiro manifestou nas Nações Unidas preocupação com violações de direitos humanos na Nicarágua, mas a fala só veio depois de o país ser criticado por se recusar a assinar um documento que condena o regime de Daniel Ortega. A atitude de Lula contrasta com a de outros líderes da esquerda latino-americana, que condenam as medidas autoritárias de Ortega. Recentemente, ele expulsou e retirou a nacionalidade de centenas de críticos do seu governo. Aqui no Nexo, o Marcelo Montanini conversou com os cientistas políticos sobre os cálculos de Lula ao evitar o assunto e as consequências dessa decisão. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal.